35 pessoas já foram ouvidas no inquérito que apura o crime. E ontem à tarde, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva de 2 presos suspeitos. Vamos com as informações ao vivo. Natália Kawage vai trazer agora os detalhes da investigação desse crime. Pois é, Márcio e Thaís, 35 pessoas, como vocês bem disseram, já foram ouvidas nesse inquérito, sendo que as 2 últimas foram ouvidas ontem pela polícia, em breve depoimento, 2 homens, sendo que um deles já havia sido preso em 2015 por porte ilegal de armas. Esses 2 homens, eles são suspeitos de participação na chacina do Guamá, em que 11 pessoas foram executadas, sendo que 8 dessas pessoas não tinham nenhuma passagem pela polícia. E até o momento, as investigações também não revelaram qual que teria sido a participação, ou melhor, a atuação desses 2 suspeitos na chacina. Quem vai explicar melhor para a gente esse caso e essa situação é a repórter Denise Soares. Edivaldo dos Santos Santana chegou à divisão de homicídios no final da manhã. Veio prestar novo depoimento. O anterior não foi suficiente para a polícia. Mas o que precisava ser esclarecido não foi divulgado. Além de suspeita de participação na chacina, a polícia disse que Edivaldo foi preso em 2015 por porte ilegal de arma. Com ele foi apreendida uma carteira funcional de PM falsa. O documento servia para que ele se passasse como cabo da Polícia Militar. Ainda de acordo com as investigações, Edivaldo também respondia por homicídio. O depoimento desta quarta-feira foi mais breve. Na saída da delegacia, o preso negou participação nos crimes. Nego. Edivaldo trabalhava como agente de portaria na Escola Estadual Arthur Porto, no bairro do Jurunas, em Belém. Por meio da Secretaria de Segurança Pública, a direção informou que o funcionário prestava serviço terceirizado há pouco mais de um ano e que já havia solicitado a substituição dele por mau comportamento. O outro suspeito, Aguinaldo Torres Pinto, também foi ouvido novamente. Segundo a polícia, ele responde a um termo circunstanciado de ocorrência por ameaça. Os 2 homens foram presos juntos em frente a uma borracharia no bairro da Pedreira. Eles faziam a troca de pneus do carro que, de acordo com as investigações, foi usado na ação criminosa. As prisões ocorreram 48 horas depois da chacina que deixou 11 mortos e uma pessoa gravemente ferida no bairro do Guamá no último domingo. As vítimas participavam de uma festa dentro de um bar quando homens encapuzados entraram atirando. A Secretaria de Segurança Pública disse que nesta quarta-feira ouviu novos depoimentos de parentes e testemunhas do crime. E Márcio, Thaís, a Segup informou ainda que os 2 suspeitos de envolvimento na chacina do Guamá, tanto o Edson dos Santos Santana quanto o Aguinaldo Torres Pinto, foram transferidos para o sistema prisional, mas para não atrapalhar as investigações, o local em que eles foram custodiados não foi divulgado. Tá bom, Natália, obrigada, pelas informações. A gente vai ficar aguardando novas apurações com relação a esse caso que de fato chamou bastante atenção. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos mostrar uma reportagem completa com relação às chacinas aqui na capital. Obrigada pelas suas informações. Foram muitas, nos últimos anos. Diversas, nossa. E a gente vai trazer esse assunto novamente com a Natália Kawage, repercutindo esses casos de violência, trazendo outras informações também da chacina do Guamá. Até daqui a pouco, Natália. A gente vai conversar agora com a Natália, que a gente volta a falar sobre a chacina no bairro do Guamá. Oi, Natália, é com você. Pois é, Márcio e Thaís, e não só apenas relacionado à chacina no bairro do Guamá, que foi a última, que ocorreu no domingo, claro, chocou por conta da brutalidade, a forma que ocorreu em um bairro, um local, 11 pessoas executadas, naquele padrão que outras das vezes a gente já falou aqui no Bom Dia Pará, carros que chegam, homens encapuzados que saem atirando aleatoriamente, porque a gente inclusive mencionou, que dessas 11 pessoas que foram executadas, 8 não tinham passagem pela polícia. Não que, claro, justifique a pessoa ter passagem pela polícia, o crime em si. Mas a gente vem falando de chacina, essa foi a última, só que nos últimos anos aqui no estado foram um total de 12 chacinas em 8 anos. Claro, não só aqui na região metropolitana, mas também no interior do estado. Vocês lembram lá da chacina envolvendo os trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco? Pois é, o repórter Gustavo Ferreira, ele fez uma reportagem contabilizando, fazendo um registro a respeito de todas essas chacinas que ocorreram no estado e vocês acompanham agora. Eu rezo para qualquer pessoa, nem tentar imaginar, sabe? Porque passa um filme na tua cabeça assim,
de tudo que tu abriu mão da tua vida, sabe? Daquela roupa que tu queria comprar pra ti, tu comprou pro teu filho. Do caderno que ele queria, tu comprou pra ele. A dor é a de perder um filho. O da Suzana, Márcio Santos Rodrigues, de apenas 21 anos, morreu naquela que ficou conhecida como Chacina de Belém. Quando eu vi muita gente, porque ele era um menino que todo mundo conhecia, aquela comunidade toda conhecia, a rua muito cheia, assim, quando eu vi, chegou o carro da funerária e abriram, passou o caixão. Quando abriram, foi quando eu olhei o rosto do meu filho e vi que ali acabou. Entre os dias 4 e 5 de novembro de 2014, 10 pessoas foram mortas a tiros em 6 bairros da capital. Tudo começou após a morte do cabo da Polícia Militar, Antônio Figueiredo, o Cabo Pet. Márcio foi assassinado no Tapanã com um tiro nas costas. Um tiro que interrompeu a vida de um jovem que pensava no futuro de quem tanto precisava. O Márcio tinha um projeto para ajudar essas pessoas? Tinha. O Márcio vivia para aquilo ali. Ele tinha a vida dele, mas ele vivia para aquelas crianças. 4 anos e meio depois, a história se repetiu muitas outras vezes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 6 chacinas foram registradas entre 2017 e 2019, 2 por ano. Apenas nesses casos, 38 pessoas perderam a vida. Mas a produção da TV Liberal contabilizou 12 chacinas em todo o estado nos últimos 8 anos, incluindo a execução de 8 jovens entre 12 e 17 anos em Iquaraci, distrito de Belém, em novembro de 2011. A chacina de Pau d'Arco, que deixou 10 trabalhadores rurais mortos na fazenda Santa Lúcia em maio de 2017. E a maior chacina já registrada no estado, em janeiro do mesmo ano, onde 27 pessoas foram assassinadas em bairros da região metropolitana, novamente após a morte de um policial militar. Dessa vez, o soldado Rafael da Silva. No último domingo, mais um caso que chocou pela brutalidade nunca antes vista em um único lugar em Belém. 11 pessoas executadas num bar no bairro do Guamá. O deputado Carlos Bordalo, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, avalia que essa e outras séries recentes de assassinatos podem ser uma reação do crime às ações de repressão do Estado. Eu acho que a chacina do Guamá tem características de uma batalha pelo território. Tanto é verdade que dos 11 executados naquela barbárie, só 2 eram do Guamá. A dona do bar, Dona Wanda, e o DJ. Todas as outras vítimas são de bairros fora do Guamá. São 4 da Terra Firme, 1 do Canudos e de outros bairros, o que revela que nós estávamos diante de uma ação visando a conquista de território global metropolitano. O Estado ele não pode ser só repressor. Ele tem que elucidar, ele precisa dar uma resposta para a sociedade, ele precisa dar uma resposta para essas famílias que estão enlutadas, mas ele precisa também ser um Estado presente com política pública, com oportunidade para a juventude. A Comissão de Direitos Humanos da OAB apresentou à Câmara dos Deputados e ao Senado em Brasília e ao Governo do Pará, em 2017, um relatório sobre chacinas recentes no Estado. O documento mostra que a maioria das vítimas desses crimes são jovens, negros, pobres e sem relação com os assassinos. A chacina do Guamá foi mais um duro golpe do crime organizado em quem vive aqui na região metropolitana de Belém. Todos esses casos recentes têm uma característica cruel em comum. Os alvos são a periferia. E, de acordo com especialistas em segurança pública e direitos humanos, isso não é por acaso. A grande questão ela gira em torno de um processo de exclusão social e de um processo que passa pela rediscussão do Pacto Federativo. As pessoas querem andar em uns lugares que se sintam seguras, ou seja, é necessário cuidar com carinho das cidades, mas acima de qualquer coisa das pessoas. Em especial essas pessoas que moram numa região de vulnerabilidade social. Então, se determinada região de Belém ou de qualquer lugar tem uma incidência maior de crime patrimonial, significa dizer, opa, eu tenho uma política pública específica para aquilo ali.
estados, municípios vão ter que conversar para encontrar um ponto de convergência. Não existe uma solução única para um problema que é complexo por natureza. 2 suspeitos de envolvimento nas mortes do Guamá foram presos esta semana. Um veículo que teria sido usado na ação também foi apreendido. No caso da chacina que vitimou o filho da Suzana, as investigações concluíram que um grupo de extermínio formado por policiais militares seria o responsável pelos crimes. Mesmo assim, para a mãe, não ficou claro o que realmente aconteceu naquela madrugada de 5 de novembro de 2014. Essa ausência de respostas só aumenta a revolta e a dor. O Estado me matou quando tirou meu filho. O Estado me matou quando não disse quem matou meu filho. E o Estado me matou quando arquivou o caso do meu filho. E a gente comprova aí tudo, filmagens e tudo. E o caso do Márcio foi arquivado. E depois de tanto sofrimento espalhado por vários bairros de uma cidade marcada pela violência, a palavra paz ganha um outro significado. É um sonho, entendeu? E se é um sonho, a gente tem que fazer de tudo para realizar. É por isso que eu tô aqui. Isso é de cada mãe que chora, que limpa o sangue dos seus filhos nas ruas. E a gente tem um posicionamento do governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, informou que desde o início deste novo governo, há mais ou menos 5 meses, o estado tem realizado investimento nos setores de inteligência para intensificar as ações e numa forma de tentar prevenir atos criminosos como as chacinas que a gente vem acompanhando. Claro que fica aí a pergunta de que forma, né, estão sendo realizadas essas intensificações para tentar prevenir. Como é que está sendo feita essa prevenção? A gente reforça, né, porque o número ele chama a atenção. Em 8 anos, 12 chacinas, sendo a maior parte aqui na região metropolitana. Só esse ano já foram 2, mais recente, que é o que a gente está comentando agora, foi no último domingo lá no Guamá. E a gente, claro, vai debater esse assunto com o presidente aqui da Comissão de Segurança Pública da UAB, doutor Luiz Araújo. Acho que a gente pode começar tentando entender, né, o que está ocorrendo na região metropolitana, mas no estado como um todo, principalmente aqui, né, para que sejamos palco tão frequente dessas chacinas. Bom dia. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Bem, no nosso modesto olhar, na nossa visão, o que a gente percebe é que as facções criminosas cada vez mais estão se organizando. Na medida que o Estado vem reprimindo o combate à criminalidade, as facções criminosas a todo instante dão uma resposta. Esse que é o grande detalhe, dão uma resposta tentando apertar na ferida do Estado, seja executando policiais, seja cometendo esse tipo de chacina que vem realmente a um ataque, a uma afronta ao Estado. Algo interessante que a gente comentava antes do início da entrevista, você mencionou, é que normalmente no início, né, dos novos governos há uma queda de criminalidade, no índice de criminalidade, e depois tende a subir de novo. Bem, o portal da transparência da Segup demonstra isso com muita clareza. A cada troca de governo, todo o início de um novo mandato de um governador, os índices de criminalidade reduzem drasticamente, mas ao longo desse governo eles tornam a aumentar. Obrigada, viu, pelas informações. Aí, Márcio. Vocês lembram, né, pelo projeto de território de pacificação que até agora a gente não conseguiu entender do que se trata. Ok, Natália. Obrigado pelas informações. Obrigada, Natália. Olha só, a polícia realiza uma operação em combate ao tráfico de drogas em Igarapé-Miri. Carlos Brito retorna com detalhes dessa operação no Baixo Tocantins. Carlos. Isso mesmo, Márcio, essa operação no município de Igarapé-Miri, ali na região do Baixo Tocantins, começou agora de madrugada. É uma operação desenvolvida pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins e também pela delegacia do município. No total são 26 mandados judiciais de busca e apreensão, 82 policiais, inclusive aqui da capital, participam dessa operação que combate o tráfico de drogas e também a atuação de facções criminosas lá no município.